Eu acabei encontrando um mangá bem interessante de se falar e acho que vocês vão gostar, então vamos analisar esse mangá. O mangá que eu acabei encontrando foi esse aqui, é bastante interessante até pela capa, então... E o mangá já começa com um elfo gostosão quebrando 4 paredes. Ok. E ele fica cara no espelho. Se fosse eu também estaria fazendo a mesma coisa, sendo gostoso assim. Até o momento que aparecem os amigos dele, que é de várias raças diferentes, bem estranho. E eles estão procurando um local para dormir, não nenhum local aceita eles, por ser de raças diferentes, só tendo uma humana. E esses locais só aceitam humano. Tanto que o bicho veio daí que parece o Hulk, quer esmagar, só que o cara lá não deixa não ele esmagar o local, o estabelecimento. E meio que esse cara acaba sentindo uma energia ruim, uma energia negativa, na onde ele percebe que é os seus amigos que estão fazendo essa energia negativa, querendo destruir os locais por não aceitar ele. Provavelmente por racismo. Só que ele não deixa, ele impede. Eles começam a discutir bastante para saber o local onde eles vão dormir, porque provavelmente vão dormir na rua. Só que uma menina com cabelo azul, que tem um cabelo de água, vai pedir informações, é o que eles deviam fazer, enquanto eles estão discutindo. Enquanto essa de cabelo amarelo tá paquerando também o elfo gostosão. E o elfo acaba levantando a mão e aquela de cabelo azul acaba botando o queixo dela na mão dele. Será que todas quer ele? E ela conseguiu informações onde tem a hospedagem em cima da montanha. Não onde todos concordam subir em cima, menos de cabelo amarelo que queria destruir tudo. Mas enfim, eles acabam subindo mesmo na montanha. E chegando lá, eles acabam achando mesmo um hotel. E chegando lá, eles conversam com a dona do hotel, onde ela fala que não liga pra essas coisas, que vai deixar eles entrar desde que tenha dinheiro. E eles têm, tanto que ela fica babando pro dinheiro deles. E ela chama eles para comer alguma coisa, já que eles estão ali para cima com fome. E eles vão, e todo mundo fica feliz comendo alguma coisa, e ela faz a pergunta: como vocês se conheceram? Aí começa bem... Os verdadeiros amigos são aqueles que nós fazemos pelo caminho. Mas enfim, vou fazer a continuação sobre esse mangá aqui, que é sobre amigos de raças diferentes, que conseguiram achar um hotel, e eles estão contando a origem deles, como eles se conheceram. Enfim, vamos começar essa análise. E como eles falam, eles vão explicar como eles acabaram se conhecendo, só que está tudo na mesma cidade, mostrando aos poucos, na onde passa, que eles estão fazendo suas coisas. Aí nesse momento ninguém conhece ninguém. Até o momento no final apareceu um bode, que esse bode vai ser importante para a história. Eu vou dizer por quê. Sim, esse bode, esse mesmo bode, ele é um deus. O quê? Um deus? É, ele é um deus. E vou dizer o motivo por ele ser um deus. Na verdade, isso tudo se passa de um jogo de tabuleiro. E essas coisas que vocês estão vendo é tudo uma imaginação de alguns jovens jogando o jogo. E esse bode seria esse cara que tá aparecendo aqui. E depois mostrando alguns jogos de tabuleiro, mostrando seus personagens e os seus números. E assim eles jogam, dando a entender que eles estão usando só a imaginação. Bem, eu até achei que podia ficar ruim, mas parece que vai ficar bastante interessante. E vamos ver que vai dar nessas histórias. E aqui vai mostrar todos os personagens desses jogos. Como esse aí que você já conhece, que é o bode, que seria Deus. Sim, é assim de jogos RPG, sempre tem um Deus que faz as regras. Depois aparece o Tim, que seria o do Hulk Paraguai. O Theo, que seria o elfo bonitão. Jesus, que parece o salsicha do Scooby-Doo, como o tanque. E também tem a Jade, que seria essa demônio aí que ela colocou o nome de Ninguém. Sim, o nome dessa demônio é Ninguém. E também tem outros personagens que eu vou falando aos poucos. E o Theo manda o seu personagem ficar só encarando o Hulk Paraguai, que é o elfo bonitão. E o deus desse jogo acaba perguntando para ninguém o que ela está fazendo. Só que depois ele acaba percebendo que o nome dela vai fazer uma maior confusão. E ela começa a rir, com uma risada irônica, falando que ela sabe. E ele meio que fala, primeiro, foda-se. E segundo, o que ninguém tá fazendo, que é bastante confuso mesmo. E ela responde que ela está meditando. Então ele faz um cara esbarrar nela quando ela tá meditando. Já que ele é Deus, ele pode fazer tudo desse jogo. Quando o cara que esbarrou nela acaba caindo, ele acaba se levantando e correndo, mas com uma cara de medo. E assim começa que tá acontecendo alguma coisa bastante estranha, muito estranha. E os nossos protagonistas acabam percebendo que tem um grupo de pessoas correndo, fugindo de alguma coisa. E assim eles meio que observam, o que será que tá acontecendo? E logo em seguida, a Ladra, que seria essa garota, que ela é uma personagem chamada Ladra, e a raça humana, é atacada por alguma coisa, onde acaba acertando a bolsa de dinheiro dela, e ela fica bastante irritada, e aí aparece uma criatura, que parece o Chupacu. E o deus bode Garot manda o elfo bonitão, gostosão, fazer a sua jogada. E muito nervoso, o personagem Theo acaba atacando diretamente sem pensar. E aqui tá mostrando as peças do jogo deles, não tá os personagens e os vilões. E ele faz o elfo acaba atacando um desses vilões. Bem, ele disse perto dele, mas ele acabou jogando em cima do vilão. E o Theo fica nervoso, que ficou bem bastante bonitinho esse jeito novo. Mas mesmo assim ele não desiste, ele pula em cima do vilão. E o Theo acaba jogando o dado dele e o elfo acaba pulando em cima do vilão.
vilão mesmo. E assim, ele consegue matar o cavalo zumbi. Pelo menos era um cavalo, não era uma pessoa, né? E o número do dado provavelmente deu muito bom para ele conseguir matar esse cavalo. Que foi 20, que acabou decepando a cabeça do cavalo. E sim, os números desses dados tem que ser bom para você fazer um ataque bom. Caso não seja bom, você pode se foder muito bem com isso. Tanto que como deu 20, ele acabou decepando a cabeça do cavalo com esse olhar sinistro e gostosão. Mas a Ladra e o zumbi que tava atacando ela acaba percebendo a presença dele e começa a observar ele. Logo, a Ladra começa a ter um crush no elfo bonitão. Agora eu tô chipando os dois. E a Ladra começa a ficar toda corada, sem saber o que falar. A bichinha tá toda nervosinha. Mas o segundo cavalo zumbi acaba observando que o seu irmão acaba morrendo e ele ficou bastante triste. Que fofo. Só que não, o cavalo acaba se irritando e quer vingança pela morte do seu irmão e acaba atacando o elfo gostosão. Mas o cavalo acaba tropeçando e caindo porque ele falhou no ataque, porque o número do dado dele bateu 1. E sim, esses dados também valem para os seus vilões atacar. Eles têm que meter o dado e ver se ele vai dar um bom ataque. Mas eu achei bastante engraçado isso aí. Eu ri, não vou mentir, coitadinho. E dando continuidade, começa aquela parte da luta que eles estão enfrentando alguns motos vivos e não do Hulk Paraguai tenta defender umas crianças. Sim, ele é fodão. E ele acaba socando a cara de um cavalo. Enquanto a diabinha acaba lutando também contra um cavalo. E ela soca também a cara do cavalo. Mas o cavalo acaba revidando contra ela. Só que o paladino, ele vê essa situação e quer ajudar ela. Mas isso é pulgadice, eu tenho certeza. Tanto que o Deus fala que tem certeza. E ele fala que sim, eu vou na direção dela. Só que ele esqueceu que existe um oponente contra ele. Ele deu as costas. E esse Deus fala: você sabe o que acontece se você se afastar do seu inimigo, que está bem do seu lado, né? Ele dá a vez dele de atacar para o inimigo. E é o que acontece, o cavalo ataca ele e ele meio que fica numa posição duvidosa. E o cavalo acaba derrotando ele, provavelmente pegou um número muito bom. E todos ficam só assistindo aquilo ali, com a cara bastante... What? E ele acaba caindo e meio que parece que morreu, foi abatido. E todos acabam gritando. E o Hulk Paraguai fala: nós precisamos de um médico ou curadeiro. Só que ele era a porra de um médico ou curadeiro. Tururu. E a Ladra consegue abater um zumbi e é o jeito mais foda que tem a Índia. E assim a turma fica juntada, parecendo os Vingadores. Sério, parece mesmo os Vingadores. Enquanto o Paladino tá tentando se levantar, quase morto, coitado. E a Índia fala: isso foi fácil, sendo que ele foi morto, abatido, com uma única mordida. E assim, eles são conhecidos como os heróis da cidade, onde eles tudo comemoram com esses heróis. E eles vão pra um bar, um anão lá paga bebida para eles e pergunta se eles se conhecem. Só que eles falam que não, acabaram de se conhecer. E o elfo fala que eles têm que se apresentar e acaba se apresentando. E o Hulk Paraguai acaba abraçando aquela diabinha. Não, do elfo pergunta se eles se conhecem. Só que a diabinha fala que não. O Hulk Paraguai gosta de abraçar os outros. Ele é meio que carinhoso. Tanto que ele acaba abraçando o elfo. E a diabinha do mundo real, ela fala que questiona o Hulk Paraguai, porque ele tá abraçando um elfo assassino que pode esfaquear e matar ele facilmente. Mas o elfo do mundo real fala que ele gosta. E olha a carinha dele de gostar mesmo, é bem fofo. Agora vamos continuar esse mangá de amigos diferentes de todas as raças, que já começa com o Deus Bode lembrando quando ele comprou esse tabuleiro, quando ele pensou que ia ser tudo inocente e tudo mais, só que acabou sendo o oposto, onde os amigos dele só ficam falando putaria, e ele fica olhando com a cara de desprezo. E eles ficam lá só com a cara feliz, querendo fazer putaria do jogo. Esse Deus acaba ficando bastante frustrado. Tanto que ele fala que ele escuta uma voz e manda eles ir olhar atrás da porta, na onde tem um espírito que vai atacar eles, do nada. E o elfo gostosão, ele se força a atacar primeiro, que na onde ele avança com tudo em cima dela. Só que ele acaba esquecendo que ela é uma fantasma e acaba atravessando ela. Ele esqueceu que era uma porra de um fantasma, tanto que os dois fica frustrado, tanto o elfo, tanto a versão humana dele. E agora tem a pergunta: eu achava que os elfos tinham muita inteligência, e ele fala: ele tem, mas eu não. E esse fantasma acaba soltando um grito mortal, na onde todo mundo acaba desmaiando, menos o paladino. E quando ele percebe que seus colegas estão todos desmaiando, menos ele. E ele olha diretamente para ela, na onde ele está todo assustado e falando: a hora da batalha do boss. Então o deus do jogo pergunta o que ele vai fazer, e ele fala: o que eu posso fazer? E esse deus fala que ele pode reviver uma pessoa, e ele acaba escolhendo reviver o Hulk Paraguai, que não ia fazer muito sentido porque ele não poderia bater no espírito.
E acontece o que eu imaginava que ia acontecer. O Hulk Paraguai tenta dar uma pisa no fantasma e meio que atravessa porque é um fantasma. E ele fica surpreso, que não faz sentido, já que ele sabia que era um fantasma. E o Paladino acaba percebendo que ele é um Paladino e está enfrentando um espírito. Ele pode vencer com uma magia de Paladino. Então o que ele faz? Ele desperta uma espada mágica para enfrentar o espírito. Só que ele meio que pensa, pode ser um espírito bondoso e tudo mais. Aí o Deus fala que não, ele é maligno mesmo. Então ele acaba se irritando e tendo uma grande batalha épica contra o espírito. E alguns sorrisos depois, e todas começam a acordar falando o que aconteceu. A Ladra, que acaba acordando, já pergunta pelo elfo gostosão e fala se ele tá bem. Nossa, a preocupação dela só é o elfo gostosão. E sim, ele continua bonito. E ela desperta ele. Pelo menos foi bom, porque pensei que ela ia fazer uma coisa que é proibidão, mas não fez não. E começa todo mundo a acordar sem entender nada, acaba percebendo que o Paladino tá ali meio desmaiado, e ele meio que levanta a mão fazendo uma joinha dizendo que ele derrotou. E depois dessa grande batalha, acaba essa batalha e o capítulo acaba. Depois eu faço outra continuação dessa história dinâmica com a turma, tudo com raças diferentes. Então, até depois e falou, tchau, tchau.